Olá pessoal, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo, eu sou criador do site consultaempresarial.com.br e hoje na série Vida de Empresário eu queria comentar o dia que uma empresa, tá? O tema na realidade é perdi o cliente porque eu disse a verdade, tá? Há um tempo atrás, agora um mês atrás, surgiu um grupo de empresários, de possíveis clientes que foram até o meu escritório por indicação de outro cliente meu, me fazer uma consulta, tá? Então, nessa realidade, o que era? Era uma empresa que estava em crise, endividamento bancário, endividamento de impostos, enfim, essas situações que realmente colocam a empresa na questão em si da crise, tá? E chega num determinado ápice que realmente você tem que procurar ajuda para você gerir todo esse momento que você tem lá e sair da crise. Bom, eu na realidade, eles fizeram a explanação dos problemas que estavam passando e depois eu fiz as minhas considerações. É importante ressaltar antes para vocês que, na realidade, quando uma empresa me procura, ou um empresário, ou seja o que for, naquele momento, eu tenho um compromisso pessoal comigo mesmo, no sentido de dizer a verdade e ser o mais transparente em relação ao cliente, independente que eu vá ou não trabalhar para ele. Isso, meus 18 anos de trabalho, meu posicionamento hoje na área de consultoria me permite fazer esse tipo de colocação e de ser dessa forma, né? Então, quando eu digo dizer a verdade, por que é que realmente eu tento explanar de uma forma mais verdadeira possível? Por quê? Porque 18 anos de consultoria, mais de 1.800 processos que eu já atuei como advogado, mais de N empresas que eu já trabalhei e até hoje continuo trabalhando, faz com que exista o lado técnico e o lado prático, em função de que uma empresa, uma pessoa que chega com aquele determinado problema ali dentro do seu escritório, você realmente, outro já passou por isso, outras já passaram por isso. Então, na realidade, sem querer ser astrólogo, futurólogo, ou seja o que for, a gente explana da forma de como os outros passaram por isso e de como foi a solução, ou boa ou ruim, do que aconteceu com os outros. Então isso realmente me faz, em decorrência da experiência, e eu sempre digo, a idade tem dois lados, um bom e um ruim. O bom é que você tem a experiência que os anos te deram, e o outro ruim é que a gente, infelizmente, como humano, estamos chegando ao fim. Mas enfim, eu acho que eu chego até aos 100 anos sem problema nenhum, né? Então, na realidade, você, na exploração disso, na explanação disso, você tem que ter a autonomia, a liberdade e a honestidade da transparência. Então, na realidade, você não pode fugir disso, porque o que eu sempre digo, quanto melhor e mais claro e mais transparente você for, melhor você vai ser mais ético, você vai ser coerente, você vai demonstrar a sua credibilidade em relação àqueles clientes ou aqueles possíveis clientes que você tem. Então, na realidade, para finalizar essa história, quer dizer, depois que eles foram embora e nós acabamos, não foi nem questão de preço, porque eu nem preço passei, eles acabaram não retornando para a gente fechar contrato, e eu fazendo um feedback, né, um auto-feedback, eu vi que realmente eu não fui trabalhar para aquele cliente porque eu disse a verdade, mas eu vou continuar dizendo a verdade, porque a minha obrigação, a minha transparência, a minha ética profissional me obriga a fazer, a dizer a verdade. E eu não vou deixar de dizer nunca a verdade em relação aos casos e às situações que me expõem como coparticipe, como consultor, como advogado ou como coaching nesse momento que tem, tá?
Então, por pior que a verdade seja e que você diga ao cliente aquilo que ele não quer ouvir, eu vou continuar dizendo, tá? Então, a mensagem que eu queria dar para vocês, a dica que é o seguinte: por pior que a verdade seja dura para você, ou você está ouvindo aquilo que você não quer ouvir, pare, pense e reflita a respeito, porque a verdade pode te salvar de uma crise empresarial. Fica aí um abraço para você, a dica para você, e se você gostou desse vídeo, clica aí, passa para outro, curte a gente no YouTube. Se quiser conversar com a gente, contar uma situação que você passou ou não, a gente vai ficar muito feliz com isso, tá? Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima da série Vida de Empresário.